Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Nós estamos aqui iniciando esta gravação, um estudo com os homens da Igreja Batista Manancial, em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. É um tempo muito especial de crescimento, de aprendizado, que todos nós temos. E claro, você que não participa desse encontro, você é muito bem-vindo a participar conosco, né? E, claro, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre escolhendo confiar em Deus. E a ideia central é: devemos escolher, por um ato de nossa vontade, confiar em Deus em grandes e pequenas dificuldades. Podemos fazer isso independentemente de como nós sentimos, porque sabemos que Deus é soberano, sábio e amável. Por muitos anos, em minha própria peregrinação de confiar em Deus em todos os momentos, fui um prisioneiro dos meus sentimentos. Pensei erroneamente que eu não podia confiar em Deus a menos que sentisse vontade de confiar nele, o que quase nunca fiz em tempos de adversidade. Agora estou aprendendo que confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão da vontade e não depende dos meus sentimentos. Eu escolho confiar em Deus e meus sentimentos eventualmente seguem a minha decisão. Tenho, tenho dito que confiar em Deus é, antes de tudo, uma questão da vontade. Deixe-me qualificar essa afirmação para dizer que, em primeiro lugar, é uma questão de conhecimento. Devemos saber que Deus é soberano, sábio e amável, mas tendo sido expostos ao conhecimento da verdade, devemos então escolher se acreditamos na verdade sobre Deus, a verdade que ele nos revelou na Bíblia, ou se devemos seguir nossos sentimentos. Se devemos confiar em Deus, devemos escolher acreditar na sua verdade. Devemos dizer: vou confiar em Deus. Muito bem. Confiar em Deus é uma questão de fé. E a fé é o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5, versículo 22. Só o Espírito Santo pode fazer com que sua palavra se torne viva em nossos corações. Só o Espírito Santo poderia criar fé no coração de alguém, mas nós podemos submeter a ele e confiar na obra dele em nossas vidas. A alternativa é que podemos escolher ser governado por nossos sentimentos de ansiedade ou ressentimentos ou tristeza. Somos responsáveis por confiar nele em tempos de adversidade, mas dependemos do Espírito Santo para nos permitir fazê-lo. Toda a ideia de confiar em Deus é naturalmente baseada no fato de que Deus é absolutamente confiável. Devemos também manter na mente algumas das grandes promessas de seu cuidado constante por nós. Uma dessas promessas que faremos bem em nossos corações é Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: nunca vou deixar você, nunca vou abandoná-lo. Como Deus nunca vai deixá-lo nem abandoná-lo, você é convidado, nas palavras de Pedro, para, conforme 1 Pedro 5,7, lançar toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele se importa com você. Ele não está lá apenas por você, ele se importa com você. Há 3 armadilhas em confiar em Deus que devemos ter cuidado para evitar. Primeiro, em tempos de bênçãos temporais e prosperidade, estamos propensos a confiar nessas bênçãos. Ou pior ainda, em nós mesmos, ou como provedores dessas bênçãos. Na adversidade, tendemos a duvidar do cuidado paterno de Deus, mas na prosperidade, tendemos a esquecê-lo.
Se devemos confiar em Deus, devemos reconhecer nossa dependência dele em todos os momentos, bons momentos, bem ou maus momentos. Outra armadilha que precisamos observar é a tendência de confiar nos instrumentos de provisão de Deus e não no próprio Deus. Devemos ter cuidado para olhar além dos meios e instrumentalidades humanas para o que Deus as usa, né? Para que Deus usa, né? A terceira armadilha é que estamos propensos a recorrer a Deus em confiança nas maiores experiências de crise da vida. Enquanto buscamos trabalhar através das pequenas dificuldades, por meio da nossa própria força, uma disposição para confiar em nós mesmos é parte de nossa natureza, pecaminosas. Às vezes é preciso ter uma grande crise em nossas vidas, ou pelo menos uma crise moderada para nos virar em direção ao Senhor. Uma marca da maturidade cristã é confiar continuamente no Senhor nas minúcias da vida cotidiana. Se aprendermos a confiar em Deus nas pequenas adversidades, estaremos certamente mais preparados para confiar nele nos momentos mais difíceis ou nos principais momentos da nossa vida. Pois muito bem, meus irmãos, diante dessa breve palavra e de introdução a esse assunto tão importante nessa noite para os nossos corações, então eu tenho aqui, claro, algumas perguntas, né, para consideração dos irmãos. Então eu gostaria que nesse momento depois dessa palavra introdutória, nós vamos orar, pedindo que Deus dirija, né, esta reunião, que os irmãos possam aproveitar esse momento para poder refletir, avaliar, né, a vida como um todo, e que nós possamos crescer nesse momento na presença de Deus, tá certo? Então, nesse momento, eu quero pedir que o irmão João esteja orando. Por favor, irmão João, o seu microfone já está desabilitado. Pode falar, meu irmão, por favor. Ok, vamos orar então, né? Santo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, mais uma noite reunidas em Teu nome para aprender do Senhor. Queremos, ó Deus, nesta noite, confiar no Senhor, de forma, ó Deus, que não dependa de nós, de nossos sentimentos, nem das circunstâncias. Que nós possamos olhar, ó Deus, para a Tua soberana presença em nossas vidas, porque o Senhor está presente, porque o Senhor é fiel à Tua palavra. E o Senhor diz que estará presente, estará conosco até o fim das nossas vidas. E neste momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que dirija esta reunião, para que tudo o que aconteça seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão João. Eu quero aproveitar esse momento para começar me dirigindo aí o nosso irmão Moisés. Irmão Moisés, por gentileza, meu irmão, abra sua Bíblia lá nos Salmos de número 56 e o versículo de número 3 e 4, né? E aí, o que esse texto, irmão Moisés, está ensinando sobre a confiança em Deus? Por favor, leia o texto sagrado e compartilha conosco o seu entendimento aí que o salmista está falando sobre a confiar em Deus. Com a palavra, irmão Moisés. O seu microfone, irmão Moisés, já está aí habilitado. Pode falar, meu irmão. Okay, só repita para mim o capítulo, pastor, e o versículo. Eu estava aqui no notebook Capítulo abrindo, aí demorou... 50... Capítulo 50? Capítulo 56, versículo...
56, versículo 3 e 4. Ok, tudo bem. 56 e versículo 3 e 4. 3 e 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Amém. Glória a Deus. É interessante, pastor, que essa semana eu estava exatamente falando isso para o irmão João e para o outro João que é mecânico. E diante de tudo isso que está acontecendo, a gente tem que confiar em Deus, tem que acreditar que Ele vai dar a solução, que Ele vai resolver as causas, independente da situação que estamos. Os problemas vão estar ao nosso lado, mas confiar em Deus é grande, é muito bom. E a palavra de Salmos aqui está exatamente isso, nos dando uma segurança, que não tem outro caminho, não tem outro meio. É através de Deus que eu vou conseguir vencer as batalhas. E independente de qualquer situação, eu tenho que louvar, eu tenho que engrandecer, eu tenho que agradecer por tudo que está acontecendo. Então, se eu tenho aprendido muito, pastor, nesse tempo de pandemia. Confiar em Deus é o que eu mais tenho feito ultimamente, porque não é fácil a gente estar ali no meio de pessoas, né, que a gente sabe que está infectada. Inclusive, o rapaz que trabalhava lá na parte de estufamento, né, que alugou lá o pedacinho, ele foi proibido de entrar na Sevema só se fizesse o exame. E para a tristeza dele, quando ele fez o exame, aí deu positivo. Então ele está em casa e não pôde entrar nem mais no Lava Jato, porque eu tive que tomar essa atitude também de não deixar ele entrar também no Lava Jato. Mas a gente está ali, tá exposto, né? Entra pessoas de todo jeito, entra carro de todo jeito. E por mais que a gente tenha álcool, tenha máscara, mas uma hora dessa a gente está correndo o risco de pegar. Eu louvo a Deus porque até agora, inclusive já até baixei no celular os sintomas que podem causar a Covid, e até agora eu estou bem, né? Estou sentindo nada. Mas se eu pegar, pastor, infelizmente vai ser algo que eu vou ter que aprender a conviver segundo a vontade de Deus, porque eu estou convivendo com pessoas, eu entro em carro, eu saio dentro de carro. Não tem como eu fugir disso. É dali que eu estou tirando o sustento, né? Deus está me abençoando. Então, eu só tenho a agradecer e confiar e orar, e louvar e engrandecer Ele. É isso aí, pai. Amém, meu irmão. Aproveitando essa sua palavra, irmão Moisés, o senhor tem algum pedido de oração para compartilhar conosco? O irmão Cícero vai estar orando pelos seus pedidos de oração. Por favor, compartilhe. Ok. Meu pedido de oração, pastor, é para que Deus continue ali com a mão dele sobre o meu lugar, meu local de trabalho, sobre a minha vida, sobre a vida do João, que também está ali comigo, né, me ajudando, e com a vida dos clientes que entram, que eles também possam estar protegidos e tomando as precauções cabíveis que a gente tem que tomar, né? E diante de tudo isso que está acontecendo, a gente só tem que orar mesmo, pastor. Então, meu pedido de oração é esse: é que Deus nos dê a proteção mais e mais da mão poderosa que Ele tem. Amém, meu irmão. Irmão Cícero, o irmão ouviu aí os pedidos de oração do irmão Moisés. O irmão poderia, por gentileza, estar orando por ele, por favor? Seu microfone já está habilitado aí. Deixa eu habilitar. Ok, pode orar, por favor, irmão Cícero.
Ok. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graça te damos por aqui nós estarmos nesse encontro online. Quero nessa noite colocar de forma específica a vida do irmão Moisés, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida dele, para livrá-lo de todo e qualquer mal, de toda e qualquer enfermidade, que o Senhor venha, ó Pai, estar abençoando a ele, os seus clientes, que Deus coloque as mãos para abençoá-lo de forma grandiosa, livrando de todos os males. Ó Deus, a ele, a toda a sua família, supra todas as suas necessidades financeiras, enfim, é em nome de Jesus, ó Deus, que eu te rogo e te agradeço, na certeza, ó Pai, que o Senhor sempre nos ouve e nos responde no seu tempo. É em nome de Jesus, ó Pai, que eu te rogo e te agradeço, amém. Amém, irmão Cícero. Glória a Deus. Quero me dirigir agora ao irmão Cícero com uma pergunta, né? E depois ele estará compartilhando conosco os seus pedidos de oração, né? Falando aí da sua saúde, da saúde da sua família, que recentemente não estava muito bem, né? E ele vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas antes, irmão Cícero, eu quero que o irmão atente para essa pergunta, tá certo? E responda, por favor, olhando aí para os Salmos 34, versículo 4, né? Falando sobre esse momento de crise, de dificuldade, né? Eu gostaria que o irmão pudesse explicar, né, os sentimentos aí de Davi, né, com relação à sua vida, o que ele estava passando naquela época, e claro que aplicando para o nosso contexto atual. Então, o irmão pode antes ler Salmos 34, versículo 4, né, que foi escrito aí praticamente na mesma época do Salmo 56. Então, o irmão pode ler e depois fazer suas considerações, por favor. Pois não, vamos ler. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quando nós buscamos a Deus, ele vem ao nosso socorro. Então, o que ocorre? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que os temores, às vezes, são muitos e sufocam a nossa alma. Nesses dias, que já está com mais de 4 meses que nós estamos vivendo esse momento difícil, quer dizer, a ansiedade, por conta do isolamento, por conta que a vida não está em sua normalidade, e por conta de enfermidades, você fica muito aflito. Tem dia que você amanhece muito, digamos, angustiado. Mas devemos buscar ao Senhor, porque Ele nos livra, né? Ele nos livra de todos os nossos temores. Então, precisamos confiar. Então, não tem outra alternativa se não buscarmos em Deus, entregarmos nas mãos dEle todos os nossos temores e preocupações, dificuldades, enfim. Ok, irmão Cícero. Irmão, agora pode, por gentileza, compartilhar os seus pedidos de oração, falar um pouco aí também da sua saúde, da saúde da sua família, por favor? Bom, é o seguinte, tá com mais de 7 dias que eu sinto, vem a minha mãe, meu pai, e eu vemos sentindo os sintomas, tá?
da Covid-19. Só que ontem nós fomos fazer um teste rápido, né? E deu negativo. Mas só que o que ocorre? Lá diz o seguinte, que se porventura os sintomas persistirem, tem que fazer outros mais detalhados. Então, você fica meio aflito por conta que nós fizemos particular, então envolveu as nossas economias, nós já gastamos com medicamentos. Então, o que ocorre? Aí você fica nessa angústia e pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que nos livre e nos dê saúde, por conta que a minha estrutura física não comportaria, né, Covid-19 e puxando para o lado, digamos, de agravamentos, por conta que a minha estrutura não daria, é frágil. Então, é isso. Então, eu peço oração por mim, pela minha família, enfim. Ok, irmão Cícero, muito Então, obrigado. boa noite aos irmãos. A graça. Amém. Obrigado por compartilhar conosco aí os seus pedidos de oração, falar um pouco do que está acontecendo, né? Eu vou pedir aí que o irmão Moisés, né, possa estar orando pelos seus pedidos nesse momento. Irmão Moisés, por favor, seu microfone, ele já está habilitado, pode falar, meu irmão, por favor, pode orar, por gentileza. Ok. É isso mesmo, irmão. A gente tem que confiar. Deus vai abençoar a vida do irmão e da sua família. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, pela vida do teu servo, irmão Cícero, pela sua família. Ó Deus, cobre eles com a tua mão santa e poderosa. Seja, meu Deus, com cada um. Protege, Pai, dessa doença. Protege, Pai, de tudo que possa causar algum anseio, alguma ansiedade. Ó Deus, toma teu servo nas tuas mãos, Senhor. Guia ele a cada dia, Pai, nos seus passos. Dá fortalecimento. Ajuda, Deus, a cada dia ele confiar mais e mais na tua pessoa, Pai. Toma na tua direção na vida dele, na vida da sua mãe, do seu pai, e que eles também, seu Deus, possam aprender a confiar na tua pessoa. Ó Deus, abençoa grandemente a vida do teu servo. Toma essa família sobre os teus cuidados, pois tudo isso eu já te agradeço. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Moisés. Muito obrigado, meu irmão, aí pela oração, né, pela vida do nosso irmão Cícero, né? Certamente, irmão Cícero, vamos continuar orando pela sua vida, né? E certamente Deus está no controle, Deus vai continuar cuidando da sua vida, da vida de toda a sua família, meu irmão, tá? Se o irmão está com vírus, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem e vai dar tudo certo. Vamos continuar crendo, orando e confiando no Senhor, tá? Nesse momento, eu quero apresentar aqui o nosso irmão Átila, está chegando, né? Seja bem-vindo, irmão Átila, é um prazer tê-lo conosco, tá certo? Acredito que a conexão dele caiu aqui, mas tudo bem, vamos em frente. Pois muito bem, eu quero nesse momento ouvir o irmão João. Irmão João, por favor, eu vou te fazer aí uma pergunta também. Nós estaremos considerando, tá normal, irmão Átila, seja bem-vindo, boa noite, viu? Eu estava com um problema aqui na configuração, ficava só saindo. Pronto, mas tá normal, viu? O irmão tá online, aqui tá tudo certo, viu? Tá bom, seja bem-vindo, viu? Amém. Muito bem, vamos lá, irmão João, eu quero fazer essa pergunta para o irmão nesse momento, tá? Então vamos à palavra de Deus nesta noite, né? Irmão João, considerando, eu vou estar lendo aqui para o irmão, né? Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Então,
Deixa eu ler aqui para o irmão, tendo em vista que o irmão aí não vai ter condições de fazer a leitura, né? Então, vamos fazer aqui a leitura do texto. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: Não o deixarei, jamais o abandonarei. Tá? Então, esta é a palavra em Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 5. Então, tendo em vista esses versículos, né, em momentos de angústia, né, devemos ter cuidado para que nossos sentimentos não nos enganem, né? Então, considerando esse texto de Hebreus 13:5, irmão João, diante das dificuldades, da angústia, até mesmo do que nós conhecemos hoje como as doenças psicossomáticas, né, como a depressão, a ansiedade, que infelizmente tem se tornado muito comum no meio do povo, né, da sociedade, até mesmo da igreja de Deus. Então, o que o irmão, olhando para esse texto de Hebreus 13, versículo 5, qual é a lição que o irmão consegue extrair desse texto? Com a palavra, o senhor está com a palavra, o seu microfone, ele já está desabilitado. Ok, pastor. É muito. Essa palavra de Deus é muito penetrante, porque ela começa dizendo: não ame o dinheiro, né? E depois diz: eu estarei com vocês, né? Porque no tempo de abundância, no tempo que está tudo bem, a nossa tendência é dizer que ama a Deus, que confia em Deus, mas muitas das vezes pode ser que a gente esteja confiando naquilo que a gente tem, né? No dinheiro do bolso que a gente tem para comprar o remédio, comprar a comida, né? Comprar aquilo que necessitamos e não realmente confiando em Deus. É no momento que falta, aí sim, aí vai entrar realmente uma prova da nossa fé, porque a gente já não tem mais dinheiro, já não tem mais saúde, né? Já não tem aquilo que a gente gostaria de ter e não tem dinheiro para comprar, nem crédito. Também tem a questão hoje, na nossa modernidade, o cartão de crédito, como foi hoje fazer uma feira, quando chegou lá não deu para comprar tudo, teve que voltar. Então, quando chega nessas horas difíceis, aí entra a questão da prova da nossa fé. Se realmente nós estamos confiando na presença de Deus hoje, conosco, no dia a dia, né? Porque ele disse: jamais vos abandonarei. E aí entra, muitas das vezes, a dúvida em nosso coração: Deus está comigo ou não está? Estou passando por isso? Por quê? Né? Então, a fé, eu creio assim, eu creio que a fé, como é dom de Deus, ela deve ultrapassar todas essas circunstâncias que nós passamos, né? Eu tenho aprendido, assim, irmãos, a descansar no Senhor. Eu passo por problemas quase que todo dia, entendeu? Mas eu não me aflijo assim no ponto de ficar desesperado, de entrar em depressão. Não, eu sei que está em problema, eu sei que tem que resolver. Mas quando foge o meu alcance, o que eu vou fazer? Só entregar na mão de Deus, só esperar que Ele haja, porque Ele é soberano, Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da vida da minha família. Nesse momento atual, né, eu me preocupei muito, né, com minha esposa em depressão. Tem momento que ela está bem, quando eu chego em casa, como hoje, aí daqui a alguns minutos já não está bem, já está querendo sair de casa, fugir. De quando você vai? Eu vou andar por aí. Não, calma, vamos conversar. Então, são momentos que deixam a gente aflito, porque nós somos impotentes, eu me sinto impotente para resolver o problema dela. Mas eu não posso me desesperar, eu tenho que confiar em Deus. Deus está no controle. Que seja feita a vontade dele, né? Então, ele não me abandona, ele não vai abandonar a minha família, apesar que os problemas estamos passando, né? Tem um problema também muito sério lá em casa da nossa cachorrinha, que gastamos dinheiro com remédio e não tem melhora. Ela não quer comer de jeito nenhum. A minha filha fica desesperada, chorando.
Então, são coisas que a gente prova a nossa fé nesse momento, né? E eu fico tranquilo, né? Porque eu não posso fazer nada, mas meu Deus pode. E se ele quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. E ele vai ser meu Deus, e eu vou continuando a confiar nele. Por que que ele não fez? Não sei. Talvez tenha um propósito, né, para a minha família, né? Porque eu já tenho aprendido do Senhor sobre isso. Tanto faz eu ter muito como ter pouco, eu digo como Paulo, eu já aprendi a viver assim. Eu já passei por muitas e muitas, não só foi uma, foi muitas e muitas barreiras, e Deus me ensinou a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Talvez Ele queira ensinar a minha família. E se a forma é essa, é dura, mas eu tenho que confiar que Ele vai ensinar, vai preparar eu e minha casa para servir ao Senhor. Amém, irmão João. Eu agradeço aí a sua consideração. Esse texto, antes do irmão compartilhar conosco os seus pedidos de oração, esse texto de Hebreus, ele é muito, mas muito oportuno para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivenciando como pessoa, como família e como município, estado, como país e como o mundo de uma forma geral. Então, esse texto, quando ele diz aqui na parte final, não o deixarei, jamais o abandonarei, esta é uma palavra que particularmente fala muito ao meu coração. Está dizendo aqui, o que está implícito aqui nas entrelinhas? Todos podem te abandonar, mas eu, o Senhor, dizendo, né, Deus, não vou te deixar. Todas as coisas podem lhe ser contrárias, mas eu jamais vou te deixar, vou te abandonar. E a sensação de, eu acredito, eu nunca fui abandonado, mas eu fico imaginando o seguinte: a sensação deve ser uma sensação terrível, você ser abandonado. Não é à toa que geralmente as crianças que são deixadas, às vezes, nas portas das casas, que são abandonadas pelos seus próprios pais biológicos, crescem e, às vezes, muitas delas desenvolvem traumas terríveis por conta desse sentimento de rejeição. Mas aí, diante dessa passagem, eu encontro conforto para o meu coração e para a minha alma em saber que Deus, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Então, nós podemos confiar, nós podemos depender inteiramente da sua bondade e da sua vontade soberana sobre as nossas vidas, né? Então, irmão João, aproveitando aí a sua palavra, por favor, compartilha conosco os seus pedidos de oração para o nosso irmão Átila poder estar orando, por favor. O meu pedido de oração é por mim, para que Deus me fortaleça mais e mais na fé, né, para suportar essas tribulações que estão vindo sobre mim e minha família, né, pela cura da minha esposa, né, porque essa depressão está atingindo ela e toda a família, né, e pela volta, pela conversão dos meus filhos, né, para que eles voltem aos caminhos do Senhor, e pela cura da nossa cadelinha, que está tão triste, dá pena o jeitinho dela, e está sendo medicada, mas não está tendo resultados, né? Então, que Ok. Deus use de misericórdia para com todos nós de casa. Amém, meu irmão. Vamos estar, então, orando. Irmão Átila, por favor, meu irmão, ore pelos pedidos de oração aí, que o irmão João acabou de compartilhar conosco, por favor. Amém. Vamos orar, então. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da situação do teu filho, irmão João, os nossos amados irmãos. Ó, Pai, visita, Senhor, a esposa do teu filho. Tira, Senhor, todo o sintoma, Pai, todo o sentimento, Senhor, de tristeza profunda. Ó, Pai, eu peço que o Senhor salve, Pai, os seus filhos, traga-os de volta para a tua casa. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão da saúde, Senhor, dessa cachorrinha, dessa cadela, que o Senhor tenha compaixão e ajude, Senhor, no tratamento e cura, Senhor,
dessa doença que ela esteja enfrentando. Eu quero assim te louvar pela vida do teu filho. Peço que o Senhor venha, Pai, confortar, venha dar força e ao mesmo tempo o Senhor venha dar vigor, venha fortalecer a fé dos teus servos. E que a cada dia ele possa crescer mais e mais na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão Átila, eu quero também dirigir ao irmão uma pergunta, falando aí sobre confiança em Deus, né, abordando essa temática tão necessária e oportuna, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Então, o texto bíblico que eu quero que o irmão considere é 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7, né? Aprenda a confiar em Deus, né? Aprender a confiar em Deus e lançar as nossas ansiedades sobre Ele é algo em que nós devemos buscar, né? A cada dia depender mais e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o irmão o seguinte: às vezes, quando estamos ansiosos, há coisas que precisamos fazer. Às vezes, não há nada que possamos fazer. Então, o irmão pode descrever para nós aí sobre uma situação aí que o irmão esteve ansioso, né, num momento da sua vida, e em quais coisas você precisou agir, em quais coisas você precisa deixar nas mãos do Senhor. Então, compartilha conosco aí um pouquinho de como que foi lidar com a ansiedade, com uma situação que estava fora do seu controle. Como que o irmão reagiu a essa questão? O seu microfone, Átila, habilita ele aí, por favor, querido. Isso. Desabilitado. O ano passado eu estive colocando alguns currículos e eu fiz bastante confecção de currículos e entreguei em várias escolas. E já estava chegando próximo ao final de janeiro, eu acho. E aí eu estava bem ansioso, assim, porque não tinha encontrado nenhuma escola e tudo. Só que aí eu comecei a confiar em Deus e entreguei e orei, né? E aí eu disse, olha, a minha parte eu fiz, então eu vou confiar no Senhor, eu creio que uma porta vai se abrir. E aí, com poucos dias, eu recebi uma ligação, eu tinha 2 escolas para assumir. E aí eu assumi o ano, acho que foi o ano todo, o ano passado. Então, em diversas situações, agora recentemente também, eu estava bastante ansioso porque eu estava próximo já para, acho que foram 3 meses só de auxílio, eu recebi, e já estava próximo de vencer e tudo, e eu estava batendo um desespero, uma certa desconfiança, né? Mas aí Deus colocou conforto, esperança no meu coração e também fé, e eu passei a confiar, né? Eu digo, eu não vou me desesperar não, porque eu sei que aquilo que está no meu alcance eu estou fazendo, mas aquilo que Deus ele pode fazer por mim, eu sei que ele fará e ele sabe o melhor. Então foi isso. Muito bem, meu irmão. Ok. O irmão pode, por gentileza, só ler para a gente 1 Pedro 5,7, por gentileza? Sim. Uhum. Eu pensei, eu tinha aberto aqui, lancem sobre ele todas as suas necessidades, porque ele cuida de vocês. Ok. É interessante que essa palavra, né, não é muito diferente de Hebreus 13:5, né, e nós estamos lidando com isso, o mundo está demasiadamente preocupado de como vai ser os desdobramentos, né, que haverá posteriormente. Nós estamos vendo cidades abrindo, saindo da restrição e depois voltando logo em seguida. Nós vemos pessoas sendo pessoas que já estão com a saúde fragilizada, preocupada, e uma série de fatores que tem
que tem chegado nos telejornais e tem sido noticiado dia após dia, né? Inclusive tem um canal de televisão que deveriam até mudar o nome da emissora só para Covid-19, porque não fala outra coisa senão em Covid-19, né? Mas assim, o que nós, né, olhando para tudo isso, irmãos, lançando sobre ele, Jesus, toda a nossa sociedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, o fato, por exemplo, do Átila ter entregado os currículos, ele fez a parte dele e confiou em Deus, em deixar Deus agora agir e fazer aquilo que era agora responsabilidade de Deus, né? E isso vai na contramão de que muitos cristãos fazem. Muitos cristãos, eles falam assim, orar é suficiente, então eu vou dobrar meu joelho, vou orar, amanhã eu vou dormir, vamos pensar na segunda-feira, vou dormir até meio-dia, e Deus, ele vai abrir uma porta de trabalho para mim, né? Isso é uma grande irresponsabilidade pensar dessa forma. Nós precisamos fazer a nossa parte, confiar em Deus, que ele certamente fará a sua parte. Então, a minha obrigação é não andar ansioso, preocupado com coisa alguma, mas confiar que a minha vida está debaixo do cuidado e do controle do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos ter, então, essa confiança, essa convicção. Mas, meu irmão, compartilha conosco, nesse momento, quais são aí os seus pedidos de oração para que eu possa estar orando nesse momento? Pode compartilhar. Eu quero pedir oração pela minha família, principalmente pela vida da minha irmã, que está trabalhando na linha de frente, diretamente com exames e com pacientes, né, com Covid. Eu quero pedir também oração pela minha família, pela salvação daqueles que não conhecem ainda a Cristo. E pedir oração também pela vida do meu sogro, pela saúde dele. Ok, então estarei nesse momento orando aí por essa situação. Senhor Deus, eu quero, Pai, nesse momento pedir, Senhor, pela vida do Átila, pela vida da Sabrina, da Annalise, ó Deus, da sua mãe, suas irmãs, ó Deus, também da família da Sabrina, seu pai, sua mãe, irmãos, que o Senhor continue cuidando, guardando esta família de todo mal, suprindo todas as necessidades. Pai, colocamos tudo, Senhor, diante do Senhor, que o Senhor venha realizar a tua vontade em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço por tudo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu ainda quero considerar uma pergunta aqui, que eu estarei fazendo as considerações, né, a respeito dessa pergunta, né? Quero considerar com os irmãos Salmo 50, o versículo de número 15. Né? Então, os irmãos podem acompanhar aí. Salmos, capítulo 50, e o versículo de número 15. Estarei fazendo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Né? Esse é um salmo de Asaf, né? Um salmo muito interessante. Então, nesse versículo, ele diz, eu vou repetir o conteúdo desse versículo. Então, clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a cada dia nós não estamos isentos de passar por tempos difíceis. Um exemplo disso é o que nós estamos passando. Todo mundo está passando por esse tempo de pandemia, né? Então é um tempo de aflição, não deixa de ser um tempo de aflição, um tempo de preocupação, muita gente desenvolvendo um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, inclusive crentes, né, que conhecem a Cristo Jesus, que têm enveredado por esse caminho, né, esse caminho, essas doenças que são assim denominadas como doenças psicossomáticas. Então, nós precisamos, então, compreender que na nossa caminhada com Cristo Jesus,
naquele dia em que eu e você, meu irmão, você que nos assiste através dessa gravação, quando você entregou sua vida a Cristo Jesus, e Jesus passou a ser Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento você perdeu o controle da sua vida. Você passou o controle da sua vida para Cristo. Então, Cristo Jesus agora ele dirige, ele governa a sua vida. Então, eu gosto muito de usar essa analogia. A ideia é a seguinte: você saiu do banco do motorista, quando entregou a vida a Cristo, e sentou no banco do carona. E Cristo sentou ali no banco do motorista e passou a dirigir e a governar a sua vida. Então, o que acontece conosco? Devido à nossa natureza caída, pecaminosa, de vez em quando nós estendemos a nossa mão e queremos assumir o controle do volante, ou seja, a direção da nossa vida. E não é essa a orientação que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então nós precisamos confiar, inclusive num tempo de dificuldade, num tempo de aflição, como esse que o salmista Asaf está citando. Clame a mim em tempos de aflição. Eu tenho que clamar a quem? A Deus. Eu tenho que clamar a Cristo Jesus. Eu me lembro do texto de Jeremias, meus irmãos, 33:3 diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, a quem eu devo clamar? A quem eu devo buscar? O Senhor, o nosso Deus. E aí aqui há uma promessa que diz: eu os livrarei. Deus está dizendo: eu vou te livrar. E vocês me darão glória. Vocês reconhecerão os meus feitos na sua vida, na vida da família, na vida da nação. Então, meus irmãos, essa é a nossa busca, exercitar a cada dia a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus, porque, sem sombra de dúvida, Deus tem cuidado de cada um de nós. Meus pedidos de oração, que eu quero pedir nesse momento, né? Oração, é que Deus possa, a cada dia, me dar sabedoria, cuidar da minha esposa, das minhas filhas, que Deus nos livre de contrair esse vírus, que Deus guarde todas as famílias da Igreja Batista Manancial, né, cada homem, mulher, criança, né, que todos nós possamos cada dia crescer na graça e no conhecimento, na dependência de Deus. Então, esse é meu pedido, meus irmãos. Quem ainda não orou, meus irmãos, aqui dentre nós, teve alguém que ficou sem orar? Todos oraram? Todos oraram, né? Então, um voluntário, por favor, poderia orar por esses pedidos de oração nesse momento, por favor? Irmão Moisés, então, irmão Moisés, por gentileza, meu irmão, seu microfone está habilitado. Pode orar, por favor. Ok. Querido Deus, Pai de toda a nação, graças te damos pela vida do teu servo, pastor Francimário, pela vida da irmã Juliana, pela vida das suas filhas. Ó Senhor, toma a direção dessa família, dá a tua proteção, cobre cada um deles com teu manto santo e poderoso, que a tua mão seja com cada um, Pai. Ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada, seja com o teu servo, dando sabedoria a ele, ajudando ele a continuar fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é pregar a tua palavra, Senhor. Ajuda, Deus, que através do seu esforço, da sua alegria de pregar, cada um de nós possamos, Pai, estar se alimentando junto com ele da tua palavra, Pai. Ajuda, Deus. Toma nas tuas mãos a vida do teu servo e dá a tua direção. Pois tudo isso eu já te agradeço em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão Moisés, aí pela oração. Quero agora me dirigir a você que nos acompanha, né? Você que está tendo acesso a essa gravação.
A minha oração é que Deus lhe dê a cada dia crescimento espiritual na caminhada com Cristo, que a cada dia você possa desenvolver um relacionamento pessoal, individual com Cristo Jesus, tá? E, claro, se você é um homem, né, um homem aí que quer conhecer mais a palavra de Deus, se você quiser participar conosco, você está convidado a estar conosco, né? Nós estamos nos reunindo a cada 15 dias, né, tendo esse encontro com todos os homens da igreja. Então, todos os homens do estado do Ceará, do município de Juazeiro, de qualquer parte do país, do planeta, pode participar desse encontro. Então, você é muito bem-vindo. Daqui a 15 dias nós teremos aí mais um encontro. Então, você está convidado a estar conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite participando. Que o Senhor possa, a cada dia, fortalecer os irmãos na caminhada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.